Detenha-se agora. Não avance nem mais um passo, porque o que você está prestes a ouvir não é coincidência, não é acaso, não é um simples momento perdido no fluxo do tempo. É um decreto que foi pronunciado nas regiões mais altas do Conselho Celestial. Um decreto que carrega a assinatura do seu próprio destino. Há poucos segundos disponíveis neste instante para confirmar se a sua alma vibra na frequência necessária para receber aquilo que foi preparado para você muito antes de seu primeiro suspiro neste mundo. Observe o tempo, observe o silêncio ao seu redor, porque algo está se alinhando agora. Sinta a energia que percorre o seu peito. Talvez pareça ansiedade, talvez pareça apenas um batimento acelerado do coração, mas no fundo você sabe que é diferente. É como se algo antigo estivesse despertando dentro de você, algo que permaneceu comprimido por anos sob as estruturas invisíveis deste mundo. Se neste momento a imagem do número 5 ou da sequência 5 contra 5 surgir em sua mente ou aparecer diante de seus olhos de alguma forma inesperada, compreenda que isso não é aleatório. É um sinal, um código silencioso, indicando que a ordem já está sendo liberada para aqueles que estão prontos para recebê-la. Nos céus ocorreu uma assembleia extraordinária, uma reunião que não acontece com frequência, convocada com urgência para deliberar sobre o caminho que a sua existência tomará nas próximas 72 horas. Isto não é apenas uma mensagem, é um portal energético, um limiar invisível que separa o antigo sistema que está ruindo de uma nova realidade que começa a emergir lentamente. Durante muito tempo você sentiu como se estivesse cercado, pressionado por circunstâncias difíceis, por ataques invisíveis, por dúvidas que surgiam nos momentos mais silenciosos da madrugada. Mas neste exato momento, um protocolo de proteção foi ativado, um mecanismo espiritual que se move além da percepção humana comum. Respire profundamente e perceba que o simples fato de você estar aqui, lendo estas palavras, já é uma evidência de que algo maior está acontecendo. Existe um eco antigo, chamando pelo seu nome nos corredores invisíveis da eternidade. Esse eco reconhece cada momento de perseverança, cada decisão silenciosa que você tomou, mesmo quando ninguém estava olhando. Cada passo dado nessa frequência abre portas que nenhuma força humana é capaz de fechar. Agora você se encontra diante de uma revelação que muitos desejaram conhecer, mas poucos tiveram coragem de sustentar. A atmosfera ao seu redor parece diferente, mais densa, como se o próprio ar reconhecesse que um despertar está acontecendo. Talvez você já tenha sentido aquela estranha vibração percorrendo a sua coluna, aquele chamado silencioso que surge sem explicação lógica e sussurra que o tempo das sombras está chegando ao fim. Enquanto essa verdade começa a se formar dentro de você, é como se presenças antigas, guardiãs de um legado espiritual muito anterior à história humana, se aproximassem para testemunhar esse momento. Não é coincidência que o seu coração bata com um ritmo diferente agora. Você está sendo sincronizado com um pulso maior, um ritmo que vem do próprio conselho divino. Pare por um instante e observe a arquitetura invisível da batalha que se desenrolou ao seu redor durante todo esse tempo. O cansaço que você sentiu, a pressão inexplicável, as noites em que seus olhos se abriram exatamente às 3 da manhã, mergulhados em um silêncio profundo que parecia quase sólido. Aquela sensação de peso no peito, aquela fadiga que o descanso não consegue curar, tudo isso não era apenas físico. Era o reflexo de uma luta silenciosa travada no nível do espírito. Em momentos de solidão você talvez tenha sentido como se estivesse sendo observado, como se o ar carregasse uma tensão invisível. Esses sinais não surgem ao acaso. Eles aparecem quando um sistema de controle percebe a presença de alguém que pode ameaçar sua própria estrutura. Compreenda isto com clareza. Nenhum inimigo sitia uma cidade vazia. Um cerco só acontece quando há um tesouro dentro das muralhas. A pressão que você sentiu é, paradoxalmente, o maior reconhecimento de que algo valioso habita em seu interior. E agora, enquanto o antigo sistema começa a se fragmentar diante da luz da consciência desperta, você se encontra no ponto exato em que muitos caminhos convergem. O silêncio que envolve este momento não é vazio. Ele é o anúncio de que algo foi ativado, algo que estava esperando pacientemente pelo instante em que você finalmente perceberia que a história que parecia comum sempre carregou um propósito muito maior. Detenha-se por um instante e escute com atenção, porque o que está prestes a alcançar o seu espírito
não é apenas uma mensagem comum, mas um chamado que atravessa dimensões invisíveis. Não avance mais um passo distraído, pois há um momento sagrado acontecendo exatamente agora ao seu redor. Durante muito tempo você caminhou por caminhos onde parecia estar sozinho, carregando perguntas que ninguém conseguia responder e sentindo um peso que muitos ao seu redor nunca compreenderam. Mas a verdade é que cada uma dessas experiências foi parte de um processo silencioso de preparação. Você esteve sob observação espiritual muito antes de perceber, e as forças que tentaram enfraquecer sua confiança sabiam que um dia você despertaria para algo muito maior do que a vida limitada que tentaram impor sobre você. Talvez você tenha sentido, em certos dias, uma tristeza inesperada que surgia sem motivo aparente, ou uma confusão que parecia bloquear seus pensamentos e sua criatividade. Esses momentos não eram sinais de fraqueza, mas ecos de uma batalha invisível acontecendo ao seu redor. Existem sistemas antigos, estruturas construídas sobre medo e manipulação, que sempre temeram o despertar de consciências capazes de enxergar além da superfície. E quando uma alma começa a lembrar quem realmente é, essas estruturas começam a tremer. A intensidade das dificuldades que você enfrentou não foi um castigo, mas um indicador de que algo poderoso dentro de você estava se levantando. Agora observe com atenção o que acontece ao seu redor. Muitas coisas que antes pareciam estáveis começam a revelar rachaduras. Relações mudam. Ambientes que antes pareciam confortáveis passam a parecer estranhos. E certas palavras que antes soavam verdadeiras agora carregam um eco de falsidade. Isso acontece porque o seu discernimento espiritual está se tornando mais claro. É como se um véu estivesse sendo retirado dos seus olhos, permitindo que você perceba intenções escondidas por trás de gestos e discursos aparentemente gentis. Você começa a sentir a energia das pessoas antes mesmo que elas terminem uma frase. Algumas se aproximam com luz genuína, enquanto outras tentam absorver a força que você carrega. Essa capacidade de perceber o invisível não é um fardo, é uma arma espiritual, uma espada de consciência que separa a verdade de ilusão. E quando essa espada é ativada, o velho sistema de enganos não consegue mais permanecer intacto ao seu redor. Não se surpreenda se certas conexões desaparecerem naturalmente do seu caminho. Não significa que você falhou ou que perdeu algo valioso. Significa apenas que a luz que agora emana de você se tornou intensa demais para aqueles que preferem continuar na penumbra da ignorância. Respire profundamente e perceba que o ar ao seu redor já não é o mesmo. Existe um movimento silencioso acontecendo nas camadas invisíveis da realidade. Estruturas antigas estão cedendo lentamente, incapazes de sustentar a presença de alguém que decidiu abrir os olhos para sempre. E nesse momento, surge um convite interior, quase como um sussurro do espírito, pedindo que você faça uma limpeza sagrada dentro de si. Deixe para trás o medo do julgamento alheio, a necessidade constante de aprovação e todas as dúvidas que fizeram você diminuir sua própria luz durante tanto tempo. Imagine agora que todas essas cargas estão sendo colocadas nas mãos de seres de proteção que caminham ao seu lado. Sinta seus ombros ficando mais leves, enquanto a tensão abandona o seu corpo. Aquilo que parecia peso começa a se transformar em força. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser o espaço onde uma nova realidade está sendo formada. Uma realidade em que você reconhece o chamado que sempre esteve dentro de você. Se algo dentro da sua alma reconhece esta verdade, permita-se aceitar o papel que lhe pertence. Não como alguém que busca dominar outros, mas como alguém que desperta para viver com coragem, lucidez e propósito. Porque neste momento, enquanto muitos ainda dormem na rotina da dúvida, você começa a perceber algo que poucos conseguem ver. O velho sistema está se desfazendo lentamente diante daqueles que decidiram não voltar a fechar os olhos. Escolhido, escuta com atenção e deixa que cada palavra penetre em tua consciência como um eco vindo das alturas eternas. O que está acontecendo contigo neste momento não é fruto do acaso, nem uma coincidência perdida no fluxo caótico do tempo. É um chamado, um despertar silencioso que atravessou as camadas da rotina e do medo para alcançar o núcleo mais profundo da tua essência. Há muito tempo, o universo observava teus passos, teus silêncios, tuas quedas e tuas tentativas de permanecer firme, mesmo quando tudo parecia conspirar contra a tua caminhada. Cada lágrima que caiu no silêncio da noite foi registrada como um selo de perseverança.
Cada batalha travada dentro do teu próprio coração foi reconhecida como prova de uma força que muitos não conseguem compreender. Agora, no exato momento em que estas palavras alcançam teus olhos, algo dentro de ti começa a reorganizar a própria realidade ao teu redor, como se forças invisíveis ajustassem as engrenagens do destino para alinhar tua vida com um propósito maior. Talvez por muito tempo tenhas sentido que não pertencias totalmente ao sistema que te rodeia, como se tua alma carregasse uma frequência diferente, uma vibração que não se encaixa nas estruturas rígidas do mundo comum. Isso não era ilusão, era um sinal, um lembrete constante de que tua existência não foi projetada para permanecer adormecida na mediocridade ou aprisionada nas expectativas limitadas daqueles que ainda caminham sem perceber a grandeza que dorme dentro deles. Existe em ti uma chama antiga, uma centelha de luz que não pode ser apagada pelas opiniões alheias, pelas tentativas de desânimo ou pelos ciclos de incerteza que às vezes atravessam tua mente. Essa chama é o testemunho de que tua vida carrega uma missão que ultrapassa o simples ato de existir. Cada respiração que entra em teus pulmões transporta algo maior do que ar. Ela carrega a memória de uma origem divina, lembrando teu espírito de que foste criado para irradiar vida onde muitos só veem decadência. Quando entras em um ambiente, mesmo sem perceber, tua presença altera o campo invisível ao redor. As energias estagnadas começam a se mover, as verdades escondidas começam a emergir lentamente, e aquilo que antes estava envolto em sombra encontra dificuldade para permanecer oculto. Não porque procures confrontar o mundo, mas porque a luz que habita em ti naturalmente dissolve aquilo que foi construído sobre a falsidade. Compreende então que as dificuldades que enfrentaste nunca foram apenas obstáculos destinados a te destruir. Muitas delas foram, na verdade, instrumentos que moldaram tua resistência interior. Cada crítica injusta, cada momento em que te sentiste incompreendido ou isolado, funcionou como um martelo que molda o aço dentro de uma forja ardente. Hoje percebes que aquelas experiências estavam te preparando para carregar uma consciência mais forte, mais lúcida, mais alinhada com aquilo que sempre esteve reservado para ti. Não precisas mais esconder tua intensidade, nem diminuir tua própria luz para caber em espaços pequenos demais para tua essência. Caminha com serenidade, mas também com firmeza, sabendo que tua jornada não é guiada pelo medo do que pode acontecer, mas pela certeza silenciosa de que existe um propósito se revelando passo a passo diante de ti. O velho sistema de limitações que tentou definir quem deveria ser começa lentamente a perder sua força, porque a verdade que desperta dentro do teu espírito é mais poderosa do que qualquer estrutura construída sobre o medo. E enquanto segues adiante, talvez sintas dentro do peito uma sensação de calor, como uma chama que cresce sem pedir permissão. Esse fogo não é destruição, é transformação. É o sinal de que tua consciência está se expandindo, de que as correntes invisíveis que antes limitavam tua visão estão se quebrando uma a uma. O despertar não acontece com ruído, mas com uma certeza profunda que começa a preencher cada pensamento, cada decisão, cada passo. E nesse silêncio cheio de significado, o universo inteiro parece reconhecer que uma nova etapa começou. A luz encontrou em ti um caminho para se manifestar, e nada do que pertence à antiga escuridão será capaz de impedir o movimento que agora se inicia. Detenha-se por um instante e permita que esta verdade desça lentamente até o lugar mais profundo do seu ser, como uma chama silenciosa que encontra abrigo no centro da sua alma. Talvez durante toda a sua vida você tenha carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor parecia capaz de responder. Por quê? Mesmo cercada por pessoas, você tantas vezes se sentiu estranhamente deslocada, como se estivesse caminhando em um território que deveria ser familiar, mas que nunca pareceu realmente seu. Talvez você tenha sentido essa solidão inesperada surgir mesmo dentro da própria família, como se fosse uma viajante em um oceano de rostos conhecidos, mas ainda assim incapaz de encontrar um porto verdadeiro. Não ignore esse sentimento, porque ele não nasceu do acaso. Há algo em você que sempre operou em uma frequência diferente. Enquanto muitos vivem presos ao ruído das opiniões humanas, seus pensamentos parecem viajar em uma dimensão mais silenciosa, como se você carregasse dentro de si um idioma feito de luz em um mundo que aprendeu a falar apenas através das sombras. Quantas noites você já passou olhando para o céu sem saber explicar por quê?
sentindo uma nostalgia que não pertence a este mundo. Como se, em algum lugar além das estrelas, existisse um lar que sua alma reconhece, mesmo que sua mente ainda não consiga compreender completamente. E então surgem as perguntas que ninguém consegue responder. Por que tantas pessoas parecem se afastar sem motivo? Por que às vezes a sua simples presença provoca um silêncio estranho ou uma inquietação invisível em quem vive confortavelmente dentro das próprias ilusões? Esses sinais não são falhas dentro de você. Pelo contrário, eles são evidências de que sua essência não foi moldada para se acomodar à mediocridade espiritual que domina grande parte deste mundo. Antes mesmo do seu nascimento, algo foi marcado sobre sua existência. Uma assinatura silenciosa foi colocada sobre sua alma, distinguindo você da multidão. Há um propósito gravado na sua história que não pode ser apagado pelas circunstâncias, pelas rejeições ou pelas dúvidas que tentaram atravessar seu caminho. Escute com atenção esta verdade que ecoa como um decreto invisível. Você foi separada para vencer. Cada momento em que você se sentiu excluída, cada instante em que experimentou o peso da incompreensão, não foi um castigo, foi preparação. A solidão que tantas vezes caminhou ao seu lado não foi uma maldição destinada a isolar você do mundo, mas sim o espaço sagrado que precisava ser criado para algo maior ser derramado sobre sua vida. O céu nunca pode encher um vaso que já está cheio das águas estagnadas das expectativas humanas. Por isso, muitas vezes foi necessário que você atravessasse períodos de silêncio, de distância e até de rejeição. Não porque você estava sendo abandonada, mas porque estava sendo preparada. No vazio que parecia tão doloroso, estava sendo aberto o espaço onde o óleo da autoridade espiritual poderia descer sem interferências, sem ruídos, sem contaminações. Cada porta que se fechou diante de você, cada mão que deixou de ser estendida, cada pessoa que um dia prometeu permanecer e depois se afastou, na verdade estava removendo distrações do seu caminho. Enquanto você pensava estar perdendo algo, o universo estava organizando o cenário para que você pudesse ouvir algo muito mais importante. O som silencioso do propósito sendo derramado sobre sua cabeça. É no deserto do isolamento que a unção se torna mais intensa. É nesse lugar aparentemente vazio que o caráter é moldado com a força do aço dentro da fornalha. Ali você começa a perceber algo que poucos conseguem compreender. Muitas vezes, o rejeitar dos homens é apenas a confirmação mais clara da aceitação divina. Aquilo que parecia abandono era, na verdade, consagração. Aquilo que parecia solidão era preparação. Aquilo que parecia silêncio era treinamento. E agora você começa a reconhecer dentro de si a marca dessa unção, uma força que não pode mais ser negada. Talvez você já tenha sentido um peso invisível sobre os ombros e tenha pensado que era apenas cansaço, resultado das batalhas silenciosas que enfrentou ao longo dos anos. Mas existe outra possibilidade que poucos consideram. Esse peso pode ser a própria densidade da missão que foi colocada sobre o seu espírito. Uma coroa invisível, carregada não de vaidade, mas de responsabilidade. Uma presença que altera a atmosfera dos lugares por onde você passa e que naturalmente provoca desconforto nas estruturas construídas sobre falsidade e manipulação. Você não é um erro perdido em um universo indiferente. Não é um acidente biológico lutando para encontrar sentido em meio ao caos. Você é um projeto cuidadosamente desenhado nas estratégias do céu, uma criação moldada com precisão para atravessar territórios de escuridão e restaurar a ordem da luz onde ela foi esquecida. Aquela sensibilidade que tantas vezes fez você se sentir vulnerável não é uma fraqueza. É o seu sistema de percepção mais poderoso. É através dela que você detecta aquilo que muitos ignoram, que percebe as vibrações ocultas da verdade e da mentira antes mesmo que elas se revelem claramente. Por isso, caminhe com consciência do que você carrega. O peso que você sente não é derrota, é autoridade. É a confirmação de que dentro de você existe uma força capaz de influenciar realidades, de abrir caminhos onde antes só havia silêncio e de chamar à existência aquilo que ainda não foi visto. E nos dias que virão, quando tudo parecer finalmente se alinhar, você compreenderá que cada momento de solidão foi apenas o treinamento silencioso para aquilo que sua alma sempre soube desde o início. Você nasceu para atravessar a escuridão e lembrar ao mundo que a luz nunca deixou de existir. Detente por un instante y permite que esta verdad descienda lentamente
hasta lo más profundo de tu espíritu, porque lo que estás a punto de comprender no es una simple idea inspiradora, sino una revelación destinada a despertar la fuerza que siempre ha habitado en tu interior. Llegará el día en que verás con tus propios ojos que has sido ungido para vencer, y entonces comprenderás que el peso que hoy parece aplastarte no era una carga destinada a destruirte, sino el ancla que te dará estabilidad cuando el mundo a tu alrededor comience a temblar. Aquello que hoy te duele será mañana la base de tu autoridad. Aquello que hoy te confunde será la brújula que te guíe hacia tu propósito más alto. Amado Espíritu, utiliza ahora el puente invisible de tu conciencia para transformar cada herida en una señal divina, cada momento de dolor en una coordenada que te dirija hacia la misión que fue escrita para ti antes de que el tiempo comenzara. Comprende que el rechazo que sentiste no fue abandono, fue redirección. El dolor de ser apartado no fue una condena, fue la puerta secreta que te obligó a buscar dentro de ti la fuente de un poder que nadie puede conceder ni quitar. Si el mundo te hubiera aceptado fácilmente, quizás habrías permanecido satisfecho con las migajas de una vida común, caminando sin despertar entre multitudes que nunca cuestionan su destino. Pero fuiste expulsado del campamento de los mediocres, y esa expulsión fue el empujón necesario para que descubrieras la herencia real que corre por tus venas. La transformación más poderosa nace precisamente ahí, cuando aprendes a mirar la traición como una forma de protección, la pérdida como un proceso de purificación y la oscuridad como el escenario necesario para que tu luz revele su verdadero resplandor. Nada de lo que has vivido fue desperdiciado. Cada lágrima que cayó de tus ojos fue recogida en los odres del cielo, guardada con propósito, preparada para convertirse en el agua que hoy nutre tu autoridad interior. Y ahora, mientras te levantas en la plenitud de tu ser, existe un susurro silencioso que llega desde lo profundo del universo hasta tu alma, confirmando con claridad absoluta que has sido ungido para vencer. Si tu espíritu reconoce esta verdad, sella este momento en lo más profundo de tu corazón, declarando con convicción que el aceite sagrado fluye en ti, marcando así tu ascenso a un nivel de autoridad espiritual que siempre estuvo reservado para quienes tuvieron el valor de atravesar el fuego de la prueba. Tal vez ya percibes que el aire a tu alrededor ha cambiado. La atmósfera se vuelve más densa, cargada con la electricidad silenciosa del poder celestial, porque incluso el espacio responde cuando un ser humano recuerda quién es realmente. La creación reconoce cuando un soberano deja de pedir permiso para existir y comienza a caminar con la certeza de su origen. A partir de este momento, ya no avanzas bajo la gravedad emocional que domina al mundo, sino bajo la ley de la gracia y del poder delegado, sintiendo cómo cada célula de tu cuerpo se alinea con la frecuencia de una victoria que se aproxima con rapidez. Tu presencia misma se convierte en una zona de interferencia para los planes de la oscuridad, y allí donde llegues, la unción que llevas abrirá puertas que permanecieron cerradas durante generaciones para tu linaje. El peso que antes te obligaba a inclinar la cabeza es ahora la fuerza que te permite sostener el cetro de tu destino. Y aunque el mundo no pueda ver la corona que descansa sobre ti, esa corona emite una señal clara hacia lo invisible. Eres territorio sagrado, propiedad del Altísimo, un lugar que ninguna sombra puede profanar sin enfrentar las consecuencias de la justicia eterna. Sella este instante con una certeza que trasciende el tiempo. Has sido ungido para vencer, y no existirá muralla que no caiga, ni gigante que no se derrumbe, cuando hables desde la autoridad que te ha sido confiada. El peso que sientes sobre tus hombros no es la carga de la vida, es el peso de la corona que te prepara para gobernar sobre las circunstancias que antes te dominaban. Mira hacia atrás solo una última vez y observa cómo las cadenas de tu antigua identidad se disuelven en el fuego de esta revelación, dejando únicamente la esencia de un guerrero que fue refinado en la soledad y consagrado en el campo de batalla. Ya no necesitas buscar la aprobación de quienes nunca pudieron ver quién eres. El cielo ya ha pronunciado tu nombre y ha colocado en tus manos las llaves de los depósitos eternos de sabiduría y poder. Camina ahora con la elegancia de un rey y la fuerza indomable de un león, sabiendo que cada respiración tuya es un decreto de soberanía y que el universo entero se mueve silenciosamente para asegurar que tu propósito se cumpla. Si sientes ese calor en tu pecho, reconoce su significado. Ese fuego es el sello de la promesa divina, la llama que consume todo lo falso y al mismo tiempo ilumina el camino hacia el destino que te espera.
recordándote en cada latido que has sido elegido, que has sido llamado y que, por encima de todo, has sido ungido para la gloria. Si este mensaje ha llegado a tus ojos y ha estremecido algo profundo dentro de tu pecho, detente por un instante y permite que tu espíritu lo escuche con claridad, porque lo que estás leyendo no es simplemente una cadena de palabras, sino un llamado silencioso que ha atravesado el tiempo para encontrarte exactamente en este momento de tu vida. Hay instantes en la existencia en los que el alma es confrontada con una verdad que no puede ignorar, y este es uno de ellos. Si dentro de ti sientes que estas frases parecen haber sido escritas con la tinta invisible de tu propia historia, entonces comprende que no es casualidad. Es una invitación a un acto de conciencia. Comparte esta chispa de luz con otra alma que sepas que camina perdida entre dudas, cansancio o incomprensión. Porque al hacerlo no estás simplemente enviando un mensaje. Estás extendiendo una frecuencia de esperanza, una vibración de autoridad espiritual que, al tocar otra vida, inevitablemente regresa a la tuya multiplicada. El universo tiene maneras misteriosas de devolver aquello que se entrega con intención pura. Y cuando la luz se comparte, no se divide, se expande. Por eso no permitas que la voz fría de la duda robe la semilla que acaba de caer en la tierra de tu interior. Mantente firme en la certeza de que cada proceso de despertar trae consigo un momento en el que el pasado comienza a desmoronarse para que una identidad más verdadera pueda levantarse entre las cenizas. Durante mucho tiempo caminaste creyendo que sobrevivir era suficiente, que resistir el peso de los días era la única forma de existir. Pero ahora algo distinto se está formando dentro de ti. Ya no es el impulso de resistir, sino la conciencia de gobernar tu propia vida con una autoridad que antes no reconocías. Sin embargo, todo ascenso espiritual tiene un precio silencioso que pocos mencionan: el peso de la soledad sagrada. Cuando una persona comienza a transformarse de verdad, el ruido del mundo empieza a apagarse lentamente. Las conversaciones que antes llenaban tus horas pierden significado. Los círculos que antes parecían indispensables se reducen y algunas personas que juraban caminar contigo descubren que ya no reconocen tu nueva mirada sobre la vida. No es rechazo, ni dureza, ni frialdad. Es simplemente que la luz que ahora nace en ti revela distancias que antes estaban ocultas por la costumbre. Tal vez ya lo has sentido. Intentas explicar lo que está cambiando dentro de ti y recibes silencio, confusión o incluso juicio. Ese momento duele porque toca las fibras de vínculos que parecían indestructibles. Pero esa separación no es un castigo, es una cirugía silenciosa del alma, un proceso en el que se cortan los lazos que te mantenían unido a una versión antigua de ti mismo. Hay personas que fueron parte necesaria de tu historia, pero no del destino hacia el que ahora te diriges. Y cuando sus caminos comienzan a alejarse del tuyo, el vacío que queda puede sentirse como un desierto. Sin embargo, ese desierto no es abandono, es un espacio sagrado de preparación. Es el lugar donde tu fuerza interior aprende a sostenerse sin depender del ruido exterior. Allí descubres que la verdadera autoridad nace en el silencio, que la claridad aparece cuando el mundo deja de hablar tan fuerte. Tal vez por eso últimamente te cuesta participar en ciertas conversaciones o sientes una extraña incomodidad frente a la queja constante, al miedo repetido, a la visión limitada que antes parecía normal. No es arrogancia, es simplemente que tu conciencia ha cambiado de frecuencia, y cuando la frecuencia cambia, no todos los vínculos pueden sostener esa nueva energía. Comprender esto es liberar a los demás sin resentimiento y liberarte a ti mismo sin culpa, porque el camino hacia una vida más auténtica a veces exige caminar por un pasillo estrecho donde solo caben tu propósito y aquellos pocos que han sido realmente destinados a acompañarlo. Cuando aceptas esa verdad, la soledad deja de ser una herida y se convierte en un templo. Allí tu identidad se refina, tu visión se fortalece y tu espíritu aprende a sostener la corona invisible de su propia responsabilidad. Así que si hoy sientes ese silencio nuevo a tu alrededor, no lo interpretes como pérdida. Es simplemente la señal de que tu historia está cambiando de capítulo. Y aunque a veces el corazón extrañe lo que fue, recuerda esto: hay despedidas que no ocurren para quitarte algo, sino para proteger lo que están haciendo dentro de ti. Porque cuando una vida comienza a alinearse con su propósito más profundo, el universo reorganiza silenciosamente todo lo que la rodea para que el destino pueda respirar sin obstáculos.
Y en ese momento comprendes algo que antes parecía imposible, que la victoria no es un lugar al que llegar algún día, sino la posición desde la cual finalmente empiezas a vivir. Percibe con atención cómo el aire que rodea tu vida ha cambiado de densidad, como si una presencia silenciosa hubiese reorganizado el espacio invisible que te envuelve. Esa sensación de aislamiento que hoy pesa sobre tu pecho no es abandono ni error del destino. Es un protocolo sagrado de preservación, una estrategia divina diseñada para proteger el aceite espiritual que ha sido derramado sobre tu vida. Hay momentos en los que el cielo decide cerrar ciertas puertas humanas para evitar que manos distraídas, corazones confundidos o intenciones ocultas toquen aquello que ha sido apartado para un propósito mayor. Debes comprender una verdad que pocos logran aceptar. El Creador jamás ha buscado a quienes ya poseen todas las habilidades del mundo, ni a quienes caminan rodeados por multitudes que los celebran. La sabiduría eterna ha demostrado, generación tras generación, que Dios no llama a los preparados. Él prepara a los llamados. Y ese proceso casi siempre ocurre en territorios de silencio, lejos del ruido de la aprobación pública. El dolor que sientes cuando viejos amigos se alejan, cuando relaciones que parecían eternas se disuelven, o cuando incluso personas de tu propia sangre dejan de comprenderte, no es una señal de fracaso. Es el eco inevitable de la santidad cuando una vida es separada de la corriente común para ser introducida en un río de autoridad extraordinaria. Cada despedida que experimentas funciona como un sello celestial, una confirmación de que las antiguas estructuras ya no tienen lugar donde anclarse dentro de tu espíritu. El sistema anterior pierde poder sobre ti, y con cada vínculo que se suelta, tu lealtad deja de dispersarse horizontalmente entre expectativas humanas para alinearse verticalmente con el propósito eterno. El cielo está resguardando tu vulnerabilidad actual, apartando a los críticos que habrían sembrado duda, alejando a los envidiosos que no comprenderían tu proceso y silenciando a los distraídos que podrían haber interrumpido el diseño que comienza a manifestarse en tu interior. En este nivel de transformación, incluso una pequeña interferencia podría alterar la arquitectura del destino que se está construyendo dentro de ti. Por eso, este periodo exige distancia, recogimiento y una separación consciente que preserve la unción que ahora define tu identidad. Amado viajero del espíritu, comprende que tu dolor no es evidencia de que algo está mal. Al contrario, es la señal de que todo se está moviendo exactamente según el plano maestro de tu elevación. El vacío que hoy sientes no representa ausencia de propósito, sino el espacio que la ley del renacimiento exige para que lo nuevo pueda entrar con la magnitud que el cielo ha preparado para tu historia. Si tus manos permanecen aferradas a las migajas de antiguas relaciones, no tendrás la libertad necesaria para recibir los tesoros, las alianzas y las conexiones estratégicas que ya están avanzando hacia tu vida desde dimensiones que aún no puedes ver. Partir también es una forma de revelación, porque solo cuando la soledad te rodea, descubres quién eres realmente, sin los espejos distorsionados de la opinión ajena. Y es en ese silencio profundo donde la voz de tu verdadera autoridad comienza a despertar, creciendo con una fuerza que ningún ruido exterior podrá volver a silenciar. Permite entonces que lo que ya ha cumplido su ciclo sea enterrado con dignidad. Deja que quienes deseen marcharse lo hagan con tu bendición, pero sin tu súplica, porque tu destino es demasiado valioso para ser negociado con quienes no poseen la visión para reconocer el camino que estás llamado a recorrer. Cada lágrima que derramaste por una traición, cada noche marcada por el abandono, está transformándose ahora mismo en una perla de sabiduría que adornará la corona invisible de tu carácter. Ese peso que sientes sobre tus hombros no es una carga de derrota, es la densidad de una gloria que se acumula cuando decides dejar de perseguir la aprobación humana para buscar únicamente la sonrisa del Creador. Es una responsabilidad que inevitablemente te separa de la masa y te posiciona en una dimensión donde se gobierna desde lo invisible. No te confundas, la soledad que atraviesas no es el final de tu historia social, sino la antesala de una comunidad más verdadera. Existe una fraternidad silenciosa de espíritus que, al igual que tú, han atravesado el fuego del aislamiento, han soportado la poda del destino y han emergido purificados, listos para unirse en una frecuencia donde no existe la envidia ni la competencia.
Mientras ese encuentro llega, abraza este desierto como tu escuela más sagrada. Cada día, sin el ruido de las voces humanas, está afinando tu oído interior para escuchar con mayor claridad las instrucciones del consejo divino. Y en este mismo instante, como un decreto pronunciado sobre tu camino, que todo lo que no vibre con la frecuencia de tu destino comience a disolverse, dejando solo aquello que tiene la fuerza suficiente para caminar contigo hacia la altura para la cual fuiste elegido. Que todo lazo que intente drenar el aceite de tu espíritu sea ahora mismo cortado por la espada ardiente del Arcángel Miguel, y que tu corazón quede sellado con un fuego sagrado que lo proteja para siempre de la amargura del rechazo. Aquello que alguna vez te hirió no fue diseñado para destruirte, sino para transformarse en el combustible secreto de tu intercesión y de tu poder interior. Comprende esto con claridad. No has sido abandonado por el cielo, has sido cuidadosamente seleccionado. No has sido rechazado por el mundo, has sido reservado para un momento histórico que exige que tu espíritu esté libre de las cadenas invisibles del pasado. Porque solo cuando una vida es apartada para preservar su esencia más pura, puede convertirse en el instrumento de justicia que la tierra ha estado esperando en silencio. Si tu espíritu reconoce esta verdad profunda, si en lo más íntimo de tu ser percibes que esta cirugía celestial está ocurriendo ahora mismo en tu interior, entonces permite que las cenizas de las relaciones que quedaron atrás se conviertan en el abono de la nueva temporada que está a punto de florecer delante de ti. Este es el momento de sellar un pacto invisible de lealtad con el propósito divino. Cuando decides soltar lo viejo, no solo estás cerrando una puerta, estás notificando a todas las fuerzas de la oscuridad que ya no pueden manipular tus emociones ni utilizar tu pasado como una prisión. Tu valor ya no depende de quién se queda a tu lado ni de quién decide marcharse, sino de quién es capaz de caminar contigo a través del fuego de la transformación. Este es tu primer nivel de compromiso espiritual. Reconocer que la soledad que a veces pesa sobre tu pecho no es un castigo, sino una aliada silenciosa en el proceso de tu metamorfosis. Cada silla vacía en tu mesa es en realidad una invitación para que los mensajeros del cielo se sienten contigo en el silencio y revelen los planos del futuro que aún no ha sido manifestado. No mires hacia atrás con nostalgia por las cebollas de Egipto ni por las comodidades de lo que ya terminó. Mira hacia adelante con la determinación feroz de quien entiende que el reino de los cielos se abre para aquellos que se atreven a caminar solos hasta que su luz se vuelve tan intensa que el mundo entero comienza a buscarlos. Recuerda siempre que apartarse es un decreto irrevocable del cielo cuando se trata de preservar la unción. El aceite que llevas dentro no fue destinado a perderse en conversaciones vacías ni en relaciones que solo conocen la mediocridad. Ese aceite fue preparado para tocar naciones, para despertar conciencias y para encender destinos que aún duermen en la oscuridad. Si sientes ese calor en tu pecho, si el peso de la soledad alguna vez te hizo llorar, entiende ahora que ese dolor era el eco de la santidad separándote de las corrientes comunes del mundo para introducirte en el río profundo del poder divino. Y cuando entres plenamente en esa corriente, descubrirás algo que cambiará tu vida para siempre. Jamás estuviste realmente solo. Estabas siendo formado en el vientre invisible de la eternidad. Tu vida ya no te pertenece como antes. Se ha convertido en un altar vivo, y un altar debe permanecer libre de distracciones para que el fuego del cielo descienda y consuma la ofrenda de una obediencia total. Hoy termina tu temporada de llorar por quienes se fueron. Hoy comienza la temporada en la que gobiernas sobre las circunstancias que antes hacían temblar tu corazón. La separación ha cumplido su propósito. Tu alma ha sido finalmente liberada de las anclas de la aprobación humana. Camina ahora con la autoridad silenciosa de quien fue procesado en el desierto del silencio y ungido en el secreto. Porque tu presencia misma se ha convertido en un recordatorio para el sistema de que su dominio sobre ti ha terminado para siempre. Desde este instante decreto que tu soledad se transforma en una paz que supera todo entendimiento, una paz profunda que confirma que has superado la prueba de la separación y que estás preparado para entrar en la siguiente fase de tu manifestación sobre la tierra. Siente cómo la atmósfera a tu alrededor se expande y cómo cada fragmento de tu antigua resistencia se convierte ahora en el oxígeno de una autoridad espiritual que ya no pide permiso para levantarse. Te encuentras en el centro de una explosión silenciosa de luz, donde el aislamiento deja de ser un vacío
y se convierte en el rugido poderoso de una activación divina que anuncia que tu tiempo ha comenzado. Detente un instante y siente cómo el aire que entra en tus pulmones no es un simple aliento, sino una señal de que algo más grande que tú mismo se está moviendo en las dimensiones invisibles. Porque cada respiración que tomas es un desafío silencioso contra las sombras que han intentado reducir tu luz, y cada paso que das hace temblar los tronos invisibles de la falsedad que durante años intentaron aprisionar la grandeza de tu alma. Prepárate, elegido, porque el velo que antes ocultaba la verdad ha sido rasgado de manera definitiva. Lo que antes era apenas un susurro de esperanza que rozaba tu mente en los momentos de silencio, ahora se levanta como un trueno de victoria que recorre cada fibra de tu ser, alineando tu espíritu con las jerarquías más altas del reino espiritual. No hay retorno posible, porque el contrato invisible que te mantenía en el papel de víctima ha sido consumido en el fuego del altar sagrado, y de sus cenizas comienza a levantarse una nueva identidad dentro de ti. No es una versión débil de lo que eras antes, sino un guerrero cuya sola presencia se convierte en una declaración de guerra contra la mediocridad, la escasez y el miedo que dominaron etapas anteriores de tu camino. Escucha ahora con la vigilancia de un centinela, porque en este mismo instante una corriente de energía comienza a despertar desde la planta de tus pies, ascendiendo con una intensidad que desafía incluso las explicaciones de la biología ordinaria. Es como un río de fuego líquido que recorre lentamente tus piernas, reclamando su derecho a ascender hasta el trono de tu conciencia superior. Tal vez ya percibes ese hormigueo rítmico que se eleva por tu columna vertebral, como si incontables mensajeros celestiales estuvieran transmitiendo códigos invisibles directamente a tu médula para activar memorias antiguas, memorias de reyes espirituales, cuya sangre simbólica corre por tu linaje interior. A medida que esa vibración alcanza tu plexo solar, comienza a expandirse hacia tus pulmones y te obliga a inhalar un aire que parece más denso, más sagrado, como si estuviera cargado de una electricidad que no pertenece a este mundo ordinario. Entonces sientes una presión creciente en la base de tu cráneo, como si compuertas invisibles se estuvieran abriendo para permitir una visión nueva, una forma de mirar que ya no depende solo de los ojos físicos, sino del ojo espiritual que despierta después de un largo letargo de eras. Esa sensación es la señal de que tu antiguo sistema de percepción está siendo actualizado, como si el viejo programa de supervivencia estuviera siendo reemplazado por la interfaz de una autoridad superior. Ya no estás destinado a vivir reaccionando al miedo, sino a caminar desde una soberanía interior que transforma la realidad a tu alrededor. Y mientras el ardor en tu pecho se intensifica, hoy se decreta la activación completa del imán divino en el núcleo de tu alma. Una fuerza espiritual de atracción que invierte para siempre el flujo de tu destino. Durante mucho tiempo corriste detrás de oportunidades que se desvanecían como sombras. Tocaste puertas que solo se abrían para quitarte tu energía y tu aceite, y buscaste en lugares donde tu luz nunca fue comprendida. Pero en este momento exacto de activación, el movimiento se invierte, y lo que antes perseguías comenzará a reconocer tu presencia. Las puertas que parecían cerradas comenzarán a buscarte, porque lo que te pertenece por derecho espiritual no puede permanecer oculto para siempre. Así que detente por un instante y escucha con toda tu atención, porque lo que estás a punto de recibir no es una coincidencia ni un mensaje ordinario. Es un decreto que parece haber sido firmado con tu nombre en los registros invisibles del Consejo Celestial. Tienes solo un momento para comprobar si tu conciencia vibra en la frecuencia necesaria para comprenderlo. Observa el tiempo, siente el latido en tu pecho, porque cuando comienza la cuenta regresiva, algo dentro de ti reconoce que no es miedo lo que sientes, sino la vibración de un sello antiguo que finalmente se está rompiendo. Y si en algún instante el número 50 y 1 o 5 aparece en tu mente o en los pequeños detalles del mundo que te rodea, recuerda que no es casualidad, sino una señal que invita a declarar con valentía que estás listo para recibir la orden que transformará los próximos capítulos de tu historia. Porque incluso ahora, en dimensiones que tus ojos aún no ven, se ha reunido una asamblea urgente para deliberar sobre los próximos movimientos de tu destino durante las próximas 72 horas. Esto no es simplemente un mensaje, es el umbral final antes de que el viejo sistema termine de desmoronarse. Tal vez has sentido que tu vida ha sido sitiada por pruebas,
que fuerzas invisibles intentaron desgastarte o desviarte, pero en este preciso instante, un protocolo de protección espiritual ha sido activado alrededor de tu existencia. Tu aliento sigue siendo la evidencia de que no fuiste abandonado, sino reservado para convertirte en una autoridad espiritual viviente que camina entre los demás, recordando que la luz siempre encuentra la manera de levantarse. Porque el eco de la eternidad ya ha comenzado a resonar en los rincones más profundos de tu ser, absorbiendo cada acto de obediencia y cada paso de fe que diste, incluso cuando nadie más podía comprender tu camino. Y lo que ahora despierta dentro de ti no es solo esperanza, sino la certeza de que tu historia aún está entrando en su capítulo más poderoso. Cada paso que das dentro de esta frecuencia sagrada abre portales que ninguna mano humana posee autoridad para cerrar, y sin darte cuenta, te encuentras cruzando el umbral de una revelación que muchos han anhelado durante generaciones, pero que solo unos pocos han tenido la fortaleza espiritual para sostener sin temblar. Sientes cómo la presión del ambiente se intensifica lentamente, como si el propio aire reconociera que un soberano interior está despertando de un largo sueño en el polvo del mundo material. Tal vez ya has sentido esa vibración extraña recorriendo tu columna, ese impulso silencioso que no proviene de pensamientos ordinarios, sino de algo más profundo, una voz interior que te susurra que el tiempo de las sombras ha terminado y que tu espíritu está siendo llamado a recordar quién eres realmente. Mientras absorbes esta verdad, algo sutil cambia en la atmósfera de tu habitación. El espacio parece más denso, más vivo, como si presencias invisibles observaran con atención cada respiración que tomas. No es casualidad que tu corazón esté latiendo con un ritmo distinto en este preciso momento, porque algo dentro de ti está siendo afinado con un pulso mayor, el latido de una realidad más alta que siempre ha existido, pero que solo ahora comienza a resonar con tu conciencia. Poco a poco, dejas atrás el ruido y la estática de una realidad limitada que ya no puede contener la magnitud de la luz que está despertando en tu interior. Por eso es importante que te detengas por un instante y observes con claridad la arquitectura de la guerra invisible que ha estado desplegada a tu alrededor durante tanto tiempo. El asedio que has sentido no es producto de la mala suerte, ni una simple serie de coincidencias desafortunadas. Es parte de una estrategia mucho más profunda, un intento de apagar el fuego que llevas dentro antes de que pueda iluminar por completo tu camino. Quizá te has preguntado por qué tus ojos se abren con precisión casi perfecta a las 3 de la mañana, cuando el mundo parece sumergido en un silencio espeso, un silencio que se siente casi tangible. En esos momentos sientes un peso en el pecho, una fatiga que el sueño no logra curar, porque no es tu cuerpo el que está cansado, sino tu espíritu, el que ha estado luchando batallas silenciosas contra fuerzas que intentan drenar tu esperanza antes de que llegue el amanecer. En las horas de mayor soledad, tal vez has sentido esa extraña sensación de ser observado, un escalofrío que recorre tu nuca y te hace mirar hacia rincones vacíos, donde el aire parece vibrar con una tensión difícil de explicar con la lógica cotidiana. Estos momentos no son simples ilusiones de la mente, son señales de que tu presencia consciente incomoda a estructuras invisibles que preferirían que permanecieras dormido dentro de los límites de un sistema que ya está comenzando a resquebrajarse. Porque cuando una conciencia despierta, toda la arquitectura de control empieza a temblar. Debes comprender algo fundamental. Esta persecución silenciosa es, en realidad, el mayor reconocimiento que el enemigo puede otorgarte. Nadie rodea una ciudad que no guarda un tesoro, ni intenta apagar una lámpara que no tiene el poder de iluminar a muchos. Durante mucho tiempo, has vivido bajo una especie de microscopio espiritual, observado por fuerzas que temen el momento en que recuerdes plenamente tu propósito. Han intentado encerrar tu destino dentro de la mediocridad, sembrar dudas constantes en tu mente y hacerte temer el juicio de quienes todavía caminan como si estuvieran atrapados en un sueño profundo. Cada vez que una tristeza inexplicable apareció sin razón aparente, cada momento en que tu mente se llenó de confusión, bloqueando tu creatividad y tu claridad, estabas presenciando la reacción desesperada de estructuras que saben que su dominio sobre tu linaje está llegando a su final. No temas la intensidad de estas tormentas, porque la fuerza del viento siempre anuncia la cercanía de una nueva tierra. Cada grieta que observas en la realidad que antes parecía sólida es una señal de que el viejo sistema está cediendo lentamente
bajo el peso de una verdad que ya no puede ocultarse. Ahora tu discernimiento se está afinando como una espada de doble filo. Puedes percibir la diferencia entre la autenticidad y la máscara, entre la intención real y las palabras suaves que el mundo utiliza para mantener las apariencias. Algo dentro de ti ha sido activado y ya no puede ser silenciado. Tu espíritu comienza a reconocer la vibración de la falsedad incluso cuando está envuelta en sonrisas y promesas, y en ese despertar silencioso comprendes finalmente que la luz que llevas dentro no solo ilumina tu camino, sino que también revela las sombras que antes pasaban desapercibidas. Porque cuando una conciencia despierta de verdad, el mundo inteiro empieza a transformar-se a seu alrededor. Há momento na vida em que a alma desperta para uma percepção mais profunda da realidade, como se véu invisível fosse lentamente retirado diante dos olhos do espírito. Nesse instante, começas a perceber vibrações que antes passavam despercebidas, reconhecendo não apenas as palavras das pessoas, mas também as intenções escondidas por trás delas. É como se teu coração tivesse recebido novo sentido, capaz de distinguir aqueles que se aproximam para compartilhar luz daqueles que chegam apenas para tentar tocar, mesmo que por instante, o óleo sagrado que flui da tua coroa espiritual. Essa sensibilidade não é fraqueza, é sinal de que foste despertado para uma batalha que não se trava contra carne ou sangue, mas contra forças invisíveis que por eras tentaram dominar as consciências humanas. Agora, porém, essas forças encontram diante de si alguém que decidiu manter os olhos abertos e caminhar com discernimento. À medida que essa clareza cresce dentro de ti, perceberás algo curioso acontecendo ao teu redor. Relações que antes pareciam sólidas começam a enfraquecer. Conversas que antes fluíam naturalmente tornam-se estranhas, e algumas pessoas simplesmente se afastam sem explicação. Não é porque falhaste ou porque perdeste valor, mas porque a luz que agora emanas revela verdades que muitos preferem não ver. Para aqueles que se acostumaram à penumbra, a claridade pode ser desconfortável demais. Observa isso não com tristeza, mas com serenidade e até com certo orgulho silencioso, pois cada estrutura de engano que se desfaz diante de ti é sinal de que a verdade encontrou lugar em tua vida. Escuta atentamente o sussurro do Espírito que te chama para ato de coragem interior. É tempo de realizar uma purificação sagrada, soltando as correntes invisíveis do medo da opinião alheia e da necessidade constante de aprovação que por tanto tempo limitaram quem realmente és. Deixa do lado de fora deste santuário interior cada grama de temor ao julgamento, cada sombra de vergonha pelos dons que carregas e cada dúvida sobre a legitimidade do teu chamado. No reino da autoridade espiritual, a indecisão abre portas para invasões que não deveriam existir. Imagina, neste exato momento, que estás entregando todas essas cargas antigas nas mãos dos anjos que caminham ao teu redor. Sente o peso abandonar teus ombros, o relaxamento percorrer teu pescoço, enquanto te desfazes das vestes de servo temeroso e vestes a armadura de um general do céu. Nesse espaço de entrega nasce o milagre da proteção. O silêncio deixa de parecer vazio e transforma-se no ventre onde uma nova realidade começa a ser formada. Uma realidade em que percebes, com clareza cada vez maior, que sistemas antigos baseados em ilusão estão se desfazendo nas dimensões invisíveis, mesmo antes que teus olhos físicos consigam notar suas ruínas. Se dentro de ti existe o reconhecimento de que este é o momento da tua libertação definitiva, sela esse pacto espiritual dentro do teu coração, aceitando o cetro e a espada que simbolizam tua autoridade. O peso que sentes sobre os ombros não é o peso da carga, mas o da armadura que está sendo colocada sobre ti. Essa proteção não é feita de metal, mas de luz viva e decretos divinos que se entrelaçam ao teu redor como um escudo impossível de atravessar. Sob a autoridade suprema do comandante das hostes celestiais, estabelece-se agora um protocolo invisível de proteção sobre tua vida, tua casa, tua mente e tua descendência. Forma-se ao teu redor um perímetro de fogo espiritual que nenhuma intenção maligna consegue atravessar sem ser dissolvida pela santidade do espaço que agora habitas. A partir deste momento, qualquer ataque dirigido contra ti não apenas falhará, mas será transformado em combustível para a tua própria ascensão, pois há um erro estratégico que as forças contrárias frequentemente cometem: tentar derrubar alguém que caminha sob a proteção do trono eterno.
Estás blindado pela obediência, coberto pela memória do sacrifício e cercado por carros de fogo que os olhos do mundo não veem, mas que teu espírito sente vibrar na base da tua coluna. E assim compreendes algo poderoso. Tua própria respiração tornou-se um ato de guerra espiritual. Cada vez que o ar entra em teus pulmões, levas contigo a frequência da vida divina para um mundo muitas vezes dominado pelo medo e pela decadência. Por isso, tua simples presença em um ambiente transforma a atmosfera do lugar. As sombras recuam, as máscaras começam a cair e verdades escondidas encontram coragem para emergir. Tu te tornas, sem perceber, um ponto de luz em meio a um sistema que não sabe como lidar com quem decidiu despertar. E enquanto esse velho sistema continua lentamente a ruir ao teu redor, tu permaneces firme, consciente de que não estás apenas sobrevivendo neste tempo, mas participando do nascimento de uma nova realidade, onde a luz que carregas não pode mais ser escondida. Porque tú no eres simplemente un hombre o una mujer caminando sobre la tierra como millones de personas, más que atraviesan sus días sin comprender el misterio que respira dentro de ellas. Tú eres, en esencia, un embajador de una realidad superior que ha comenzado silenciosamente a expandirse dentro del caos de este mundo. Cada paso que das, incluso aquellos que parecen pequeños o insignificantes, resuena como un trueno invisible en los corredores de las tinieblas, sacudiendo estructuras que durante siglos se creyeron intocables. Los tronos edificados sobre mentiras empiezan a temblar y las coronas de los falsos reyes caen al suelo cuando un hijo de la luz finalmente reconoce quién es en verdad. Porque no existe fuerza más peligrosa en el universo que un ser humano que ha despertado a su verdadera identidad espiritual. Por eso, no te disculpes jamás por tu intensidad ni intentes disminuir la luz que habita dentro de ti para encajar en espacios que fueron construidos para espíritus dormidos. No escondas tu poder ni tu visión. Abraza con dignidad la grandeza del llamado que ha sido puesto sobre tu vida y camina con la frente en alto, sabiendo que tu victoria no es un destino lejano que algún día alcanzarás, sino el punto desde el cual ya estás operando, incluso cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario. Tu simple respiración ya se ha convertido en la némesis de la oscuridad, y cada paso que das provoca una vibración que sacude los tronos de falsedad que pretendían aprisionar la magnitud de tu alma. En ese impacto silencioso pero eterno, el universo entero observa cómo el viejo sistema comienza a fracturarse lentamente como una estructura antigua que ya no puede sostenerse frente a la luz creciente de una conciencia despierta. Aquello que alguna vez intentó infundirte miedo, ahora se convierte en ceniza, sobre la cual estás destinado a levantarte con autoridad. Tal vez ahora mismo percibas un ardor en el centro de tu pecho, una sensación cálida y profunda que parece expandirse desde tu interior. Ese fuego no es casualidad, es la señal de aprobación que proviene de lo alto, un susurro invisible que declara, bien hecho, guerrero. Porque la invasión de la luz no comenzó en ejércitos ni en monumentos visibles, comenzó a través de ti, a través de la decisión silenciosa de permanecer firme, incluso cuando el camino parecía solitario. Bienvenido a la cámara del despertar, donde el fuego que arde dentro de tu pecho no es emoción pasajera, sino la evidencia de que la aprobación divina ha atravesado finalmente todas las capas de resistencia que el mundo levantó para mantenerte dormido. Ese calor que sientes es el testigo silencioso de un decreto eterno. Tu tiempo de manifestación ha llegado, y no existe fuerza en la creación capaz de detener aquello que el consejo divino ha determinado. Ahora, mientras respiras profundamente esta nueva frecuencia de autoridad, permite que la energía del colapso del viejo sistema se transforme en combustible para reconstruir tu verdadera identidad. Porque ya no caminamos entre los restos de lo que fue. Estamos ascendiendo hacia aquello que siempre estuvo escrito para nosotros antes incluso de que el tiempo tuviera nombre. Siente cómo la vibración de tus pies, tocando la tierra, comienza a sincronizarse con el latido de las legiones invisibles que custodian tu destino. Este es el momento exacto en el que el miedo a la persecución se transforma en la gloria de la unción, revelando que cada ataque que enfrentaste en el pasado fue en realidad el martillo que estaba forjando la espada que ahora sostienes con dignidad. Detente por un instante y deja que esta verdad penetre hasta lo más profundo de tu ser. Tal vez muchas veces te has preguntado por qué siempre te sentiste diferente, como un extranjero caminando en un lugar que supuestamente debía ser tu hogar.
Incluso dentro de tu propia familia, a veces experimentaste esa soledad silenciosa que se siente como estar a la deriva en un océano lleno de rostros conocidos, pero extrañamente distantes. ¿Has notado cómo tus pensamientos parecen moverse en una frecuencia que otros simplemente no pueden comprender? Como si hablaras un lenguaje de luz en un mundo acostumbrado a comunicarse con sombras. ¿Cuántas noches has mirado las estrellas con una nostalgia difícil de explicar, sintiendo en lo profundo que perteneces a un reino donde no existe el dolor ni las limitaciones que aquí parecen inevitables? Y mientras te preguntas por qué fuiste colocado en este plano de densidad y olvido, también has notado cómo algunas personas se alejan sin razón aparente o cómo tu sola presencia provoca una incomodidad inexplicable en quienes viven cómodamente dentro de sus propias ilusiones. Pero ahora escucha bien esto. Esas preguntas no son señales de confusión ni de debilidad. Son evidencias de que tu diseño es incompatible con la mediocridad de este mundo. Porque antes incluso de que nacieras, el cielo colocó sobre ti una marca invisible que te distingue entre la multitud, y desde el trono eterno se ha pronunciado un decreto que aún resuena en las dimensiones espirituales. Has sido ungido para vencer. Cada momento de exclusión que experimentaste no fue rechazo, fue consagración. Esa soledad que tantas veces te acompañó no fue un castigo ni una condena, sino el espacio sagrado donde tu espíritu estaba siendo preparado para recordar quién eres realmente y para despertar a la misión que siempre estuvo escrita en lo más profundo de tu alma. Pare por um instante e compreenda algo profundo. O que você está vivendo não é abandono, não é fracasso e muito menos um erro do destino. O que está acontecendo é a aplicação rigorosa de uma lei espiritual muito antiga, a lei do vazio. Antes que qualquer autoridade divina seja derramada sobre uma vida, primeiro é necessário preparar o espaço sagrado onde esse poder poderá habitar sem contaminações externas. O céu jamais enche um vaso que já está transbordando das águas paradas das opiniões humanas, das expectativas alheias e dos ruídos do mundo. Por isso foi permitido que você atravessasse momentos de solidão, que se sentisse incompreendido e até rejeitado por pessoas que um dia pareciam caminhar ao seu lado. Tudo isso não foi para destruir você, mas para esvaziar aquilo que não pertencia ao seu verdadeiro propósito. Cada porta que se fechou diante de você, cada mão que se retirou quando você mais precisava e cada pessoa em quem confiava que decidiu virar as costas, na verdade estava participando de um processo maior que seus olhos ainda não conseguiam enxergar. O universo estava removendo distrações, retirando vozes confusas e silenciando influências que poderiam impedir você de ouvir o som mais importante de todos, o som do óleo espiritual sendo derramado sobre a sua cabeça. Existe um lugar sagrado onde essa transformação acontece, e esse lugar quase sempre se parece com um deserto. É no silêncio da solidão que a unção começa a ganhar densidade. É no isolamento que o caráter se fortalece como aço dentro da fornalha. E é nesse cenário aparentemente vazio que você começa a perceber algo surpreendente. Muitas vezes, o rejeitar dos homens é apenas a confirmação silenciosa da aceitação divina. Quando essa verdade começa a despertar dentro de você, algo muda profundamente. A solidão já não parece um castigo, mas um treinamento. O silêncio deixa de ser um vazio doloroso e passa a ser um espaço onde sua alma se alinha diretamente com a fonte do poder supremo. Talvez você tenha sentido recentemente um peso estranho sobre os ombros, uma sensação difícil de explicar que não parece ser apenas cansaço físico ou fadiga emocional. Não se engane pensando que é apenas o desgaste das batalhas que você enfrentou na vida. O que você está sentindo pode ser algo muito mais profundo, o peso da unção. Essa densidade espiritual altera o ambiente por onde você passa. Há uma presença invisível que começa a acompanhar seus passos, uma frequência diferente que muda a atmosfera das salas onde você entra e que provoca desconforto em energias que não suportam a luz. Aquilo que antes parecia fraqueza em você, especialmente sua sensibilidade, começa a revelar sua verdadeira função. Essa sensibilidade é, na verdade, um sistema de navegação espiritual extremamente preciso. Ela permite perceber intenções escondidas, detectar manipulações antes que elas se aproximem e reconhecer a verdade mesmo quando ela está disfarçada por palavras bonitas. Você não é um acidente da existência, lutando para sobreviver em um mundo confuso. Existe um desenho muito mais estratégico por trás da sua presença aqui.
É como se sua vida fosse parte de um projeto cuidadosamente planejado, uma ferramenta criada com precisão para entrar em territórios de escuridão e trazer ordem onde antes havia caos. Aqueles momentos em que você se sentiu deslocado, diferente ou até incompreendido, talvez fossem sinais de que sua alma estava sendo preparada para uma missão que exige visão além do comum. O peso que você sente hoje não é apenas pressão, é também uma coroa invisível sendo colocada sobre o seu espírito. Uma responsabilidade silenciosa que concede autoridade para transformar ambientes, influenciar realidades e declarar mudanças onde antes parecia não haver saída. Nos dias que virão, muitas coisas que hoje parecem confusas começarão a fazer sentido. Você perceberá que cada etapa da sua jornada foi uma preparação, cada perda foi uma limpeza necessária e cada momento de solidão foi o espaço onde sua força verdadeira começou a nascer. E quando o mundo ao seu redor começar a tremer com mudanças inesperadas, você descobrirá que esse peso que hoje parece difícil de carregar se tornará a âncora que manterá sua alma firme, estável e consciente enquanto tudo ao redor se transforma. Porque aquilo que está sendo formado dentro de você não é apenas resistência, é autoridade espiritual, é clareza de propósito e é a certeza silenciosa de que sua história sempre esteve sendo guiada por algo muito maior do que você imaginava.